E aí pessoal, aqui é o Rafael, professor de matemática do Aula Livre. Hoje a gente vai resolver mais uma questão do Enem 2016, questão 174 do caderno rosa. A densidade absoluta D é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de três corpos, dA, dB e dC. Os alunos verificaram que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B. E esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior que o volume do corpo C. Após a análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desses corpos da seguinte maneira. Então o que a gente tem que fazer é descobrir qual desses corpos tem a menor densidade, qual tem a densidade intermediária e qual que tem a maior densidade ou, eventualmente, algum que tenha a densidade igual ao do outro. Quais são as informações que o problema nos dá? Ele primeiro dá a definição de densidade, que é massa dividido por volume. Essa definição a gente já conhecia, não precisaria nem ter dado. E depois eles falam que o corpo A tem 1,5 vezes a massa do corpo B. Como é que a gente escreve isso? A massa do corpo A é igual a 1,5 a massa vezes a massa do corpo B. Então é assim que a gente vai escrever, MA igual a 1,5 vezes MB. Só que MB, por sua vez, a massa do corpo B, por sua vez, é 3/4 da massa do corpo C. Portanto, MB é igual a 3/4 de MC. Agora, em relação ao volume, o volume de A é igual ao volume de B. Então, VA, vou chamar o volume de V, VA é igual a VB. Só que esses volumes, eles são 20% maiores que o volume do corpo C. Então, como é que se faz o cálculo de quanto que é 20% maior? O que é uma coisa 20% maior? Ele vai ser o seguinte, ó. Vamos fazer aqui no lado. Se o volume de A, que é igual ao volume de B, vamos deixar só o volume de A aqui, é igual a 20% maior que o volume de C, ele atinge o volume de C e é um pouquinho maior, e esse pouquinho é 20%. Então é como se fosse assim, ó, volume de C mais 20% do volume de C. 20% é isso aqui, 20 dividido por 100. Ou seja, 0,2. Então é o volume de C mais 0,2 vezes o volume de C. Isso é igual a 1,2 vezes o volume de C. Então o volume de A vezes que é igual ao volume de B é 1,2 vezes o volume de C. Essa era a parte mais complicadinha do problema. Era saber interpretar esses dados de forma matemática, principalmente aqui essa parte de que o volume de A é 20% maior que o volume de B, mas não é nada demais, corresponde a 1,2 vezes o volume de C. Agora a gente vai ter que aplicar essa definição de densidade e descobrir quem que tem a densidade maior, quem que tem a densidade menor. Eu vou começar analisando a densidade do corpo B, porque as informações em relação tanto à massa quanto ao volume de A e B, elas estão escritas em termos da massa e volume do corpo C. Então eu vou começar por B, porque A aqui, a massa de A está em termos da massa de B, e depois eu vou transformar isso em termos da massa de C. Mas como a massa de B já está direto em termos da massa de C, eu tenho que a densidade B, ela vai ser a massa de B dividido pelo volume de B. Só que quem que é a massa de B? A massa de B é 3/4 da massa de C. Então vamos trocar aqui. 3/4 da massa de C. E o volume de B é 1,2 vezes o volume de C. Então vamos trocar aqui também. 1,2 vezes o volume de C. Tá, agora o que eu teria que fazer? Eu teria que dividir 3/4 por 1,2. Mas isso é chato de fazer. Em vez de trabalhar com 1,2, eu posso trabalhar com 12 dividido por 10. É justamente a mesma coisa. Não ficou nada diferente. 1,2 é igual a 12 dividido por 10. Então agora o que eu tenho que fazer é dividir essas duas frações aqui. Vamos fazer aqui em cima, 3/4 dividido por 12 décimos é igual ao quê? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 10 dividido por 12. Eu posso dividir
por 3 aqui e posso dividir por 3 aqui. Eu vou ficar com... eu vou cortar isso aqui e aqui vai ficar 4. Eu posso dividir por 2 aqui e por 2 aqui. Isso aqui vai ficar 5. Isso aqui vai ficar 2. Então, o que eu tenho é 5 dividido por 8. Só que 5 dividido por 8 é quanto? Quanto é que é 5 dividido por 8? Vamos fazer aqui. 5 dividido por 8. Põe um 0, vírgula. Se 5 vezes 8 é 40, então 6 vezes 8 vai ser 48. Então é 6 aqui, o valor que eu vou colocar. Vai dar 48, sobra 2. Eu já tenho a vírgula, boto o 0. 2 vezes 8 dá 16, então aqui vai um 2. Se desse, como dá 16, vai sobrar 4. Eu já posso botar o 0, 40, então 0,625. Então isso aqui é igual a 0,625. Mais ou menos 0,6. A gente não vai precisar dessas duas casas. Então mais ou menos 0,6. Isso aqui vai dar, então, mais ou menos 0,6 vezes a massa de C dividido pelo volume de C. Mas isso aqui é justamente a definição de densidade. A massa de C dividido pelo volume de C, massa dividida pelo volume, é igual a densidade de C. Então vamos trocar isso por densidade de C. Ah, legal, a gente já tem a relação entre a densidade de B e a densidade de C. A gente sabe que a densidade de B é menor que a densidade de C. Ela é 0,6 vezes a densidade de C. Agora vamos ver quem é a densidade de A. Ó, isso aqui a gente já sabe que DB é menor que DC. Agora a gente tem que botar a densidade de A em algum lugar aqui. Vamos lá para a densidade de A. Vou botar aqui um pouquinho mais para cima. dA é igual a massa de A, que nem antes, dividido pelo volume de A. Só que a massa de A é 1,5 vezes a massa de B. Vamos trocar a massa de A por 1,5 vezes a massa de B. Só que a massa de B é 3/4 da massa de C. Tá. 3/4 da massa de C. E o volume de A, da mesma forma que o volume de B, é 1,2 vezes o volume de C. Tá, mas esse cálculo aqui foi o que a gente acabou de fazer. A gente acabou de fazer esse cálculo aqui e deu 0,6 vezes a densidade de C. Então vamos trocar isso aqui por 0,6 vezes a densidade de C. Percebe? É a mesma coisa. Ah, legal. Agora o que eu tenho que fazer é multiplicar 1,5 por 0,6 para saber quanto que é a densidade de A. Vamos fazer aqui 1,5 por 0,6, 6 vezes 5, 30, 6 mais 3, 9, 0 para os dois, 0, 9 tem duas casas, então 0,9. Isso aqui é igual a 0,9 vezes a densidade de C. Tá, então a gente já descobriu o quê? Não ficou bom aqui, é 0,9, tá? 0,9, agora melhor. A gente descobriu que a densidade de B é 0,6 vezes a densidade de C, portanto menor que C. A densidade de A é 0,9 vezes a densidade de C, portanto também menor do que a densidade de C, mas ela é maior que a densidade de B, né? Se a densidade de B é 0,6 e a de A é 0,9, então a densidade de A é maior que a densidade de B e ambas são menores que a densidade de C. Então eu tenho que mudar isso aqui e fazer o seguinte: a densidade de B é menor que a densidade de A, que é menor que a densidade de B, de C, desculpa. Essa aqui é a relação entre as três densidades. Isso aqui está na alternativa A e eu espero que tenha ficado claro. Até a próxima. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, Tchau, tchau.